Pessoas, bom dia. Para vocês em Portugal, boa tarde. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês em Portugal, ao Centro Budista Tibetano Abralim, que eu tenho a honra de ser o diretor espiritual, ao convite do José. Então, dou as boas-vindas a todos vocês, nesse que é oficialmente nosso primeiro encontro pelo centro, e nós pretendemos ter isso regularmente, todo o último final de semana, último domingo do mês, e também aqueles que for possível acompanhar as transmissões que tem aqui do Brasil às terças e quintas, e também alguns finais de semana. Eu sei que o horário é difícil, mas sempre que for possível, também tem essa possibilidade de vocês irem participando e desenvolvendo seu conhecimento do Dharma. Muito bom. Eu não conheço vocês, então eu não sei a história de vocês em relação ao Dharma. Mas há uma vantagem nisso. Por não saber, então nós vamos começar os ensinamentos como se vocês não tivessem nenhum conhecimento do Dharma. E aí nós vamos estruturar os ensinamentos a cada semana, de maneira que vocês vão edificando o conhecimento do que é o Dharma e principalmente com a maneira correta de estudá-lo e praticá-lo. A intenção é que vocês se instrumentalizem desse conhecimento e, ao praticá-lo em suas vidas diárias, porque essa é a intenção, que vocês possam trazer essa experiência do aprendizado para a sua vida diária. Então, por isso que é importante entender o que é o budismo, o que é o Dharma, aqui realmente se propôs Buda Shakyamuni a nos legar o Dharma, tá bom? E aí, a gente vai sempre abrindo espaço para perguntas, e aí vocês vão tirando suas dúvidas, e aí a gente vai fazendo essa caminhada juntos, tá bom? Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos vocês, e com a mais pura intenção e motivação de realmente podermos vir a trilhar um caminho muito harmonioso, muito feliz, e que o Dharma realmente seja um facilitador de experiências de felicidade mais duradouras, e que também a compreensão disso que nós chamamos do precioso renascimento humano venha a oferecer a vocês uma perspectiva muito mais positiva e realizadora, mesmo frente às dificuldades que são inerentes ao nosso nascimento humano. Então, sobre isso que a gente vai falar. Na Biblioteca Sakya, um momentinho, por favor, precisa colocar a luz aqui, ela está com sombra lá. Primeira coisa, na nossa biblioteca do site do mosteiro, que eu acredito que vocês já tenham, www.sakyabrasil.org, lá existe uma biblioteca. Existe uma aba no site que está livros, e vocês, ao entrarem ali, vocês encontram a Biblioteca Sakya, e ali hoje há 21 títulos, mas em breve serão 23. E esses títulos nós usamos para dar os cursos, as aulas, e também para que vocês sempre tenham em mãos. Se vocês quiserem fazer download, o download é gratuito. Então, e se vocês quiserem não fazer download, mas sempre acessar, quando vocês tiverem interesse de ler, também é possível. Mas a intenção é justamente que vocês tenham também em mãos uma literatura em português, para que vocês possam aprofundar ainda mais o que a gente vem a conversar aqui. Como exemplo, a aula de hoje, a importância de estudar o Buda Dharma. Existe lá um livro, ele não é grande, escrito pelo mais venerável Khenpo Rinpoche, que foi fundador e diretor da International Buddhist Academy, ou seja, da Academia Internacional Budista Sakya. É um dos maiores expoentes do Dharma do século.
E este livro, apesar de não ser um livro longo, mas é um livro muito preciso, no sentido que, como ele mesmo coloca na introdução do livro, a motivação dele era que as pessoas tivessem uma clareza de como, primeiro, do que é o Dharma, mas principalmente de como estudar o Dharma. Porque, na experiência dele, Khenpo Rinpoche tinha um regozijo muito grande de ver como o budismo estava sendo absorvido no Ocidente, mas ao mesmo tempo ele percebia que nós ocidentais não estávamos tendo uma compreensão correta de como estudar o Dharma, de como praticá-lo, de como trazer o resultado dessa prática à nossa vida diária. Então, ele escreveu este livro, trazendo ensinamentos, principalmente baseados nos sutras, nos discursos do próprio Buda e também de outros grandes nomes como Shantideva, Vasubandhu, como Nagarjuna, Asanga, como exemplos de como que a gente pode ler e se inspirar, ver ali algo que inspira, que alegra a vida, que traz à vida um aroma de felicidade, de alegria, de motivação e principalmente um entendimento sobre o nosso precioso nascimento humano, de como nós podemos fazer uso desse precioso nascimento humano de forma lúcida, consciente, serena, alegre e podemos alcançar a iluminação. E o que é a iluminação? Porque muito se fala em iluminação. Essa palavra iluminação muitas vezes pode nos remeter a lugares esotéricos e místicos. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer a vocês é que no budismo não há espaço para esoterismo nem misticismo. Não é nada de fazer viagens para algum lugar. O Dharma diz respeito a uma ancoragem, uma ideia de pertencimento ao momento presente. Apesar do budismo tibetano em si ser de uma riqueza de cores, de aromas e tudo mais, e de visualizações extremamente complexas, muitas vezes, eu vou explicar isso mais um pouco, mas não há nada no Dharma que nos remeta a cultivar visões ou argumentações esotéricas intangíveis, como as coisas ficassem no lugar que acredite se quiser. No Dharma não existe acredite se quiser. No Dharma existe uma clareza, uma lógica, uma razão muito clara. Então, isso é muito importante entender. Então, quando nós estudamos o Dharma em si diz respeito a saber de si mesmo. Por isso que uma das maiores ferramentas do Dharma são as meditações. Meditar, em última análise, significa familiarizar-se. Familiarizar-se consigo mesmo. Familiarizar-se de como nós percebemos a realidade na qual nós estamos inseridos. Familiarizar-se com qual é a motivação e intenção que nós cultivamos amizades, que nós vamos visitar alguém, que nós fazemos uma viagem do ponto A ao ponto B, qual a motivação e intenção na escolha de um emprego, de um trabalho. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas vão buscar carreiras que paguem muito bem. No entanto, o custo desse pagar muito bem, hoje em dia, é a nossa própria saúde. Porque o pagar muito bem, o ganhar muito bem, pode ser que leve as pessoas, pode ser não, leva as pessoas a um profundo estresse físico, mental, emocional e espiritual, e as pessoas absolutamente adoecem. Então, não é de se estranhar que no século XX, a capacidade de produzir conhecimento humano produziu grandes avanços na área da ciência, na área médica, promovendo, possibilitando que muitas doenças que antes não eram curáveis, hoje em dia são, ou para aquelas que são incuráveis por conta do autoconhecimento desenvolvido hoje em dia sobre medicamentos, também possibilitou que as vidas sejam mais longas. Hoje nós podemos viver mais longamente
com saúde. Mas essa é uma possibilidade. No entanto, o século 20 e 21 tem também demonstrado que os adoecimentos, as enfermidades começam no nível da nossa mente, da nossa não compreensão sobre a realidade e movidos por aquilo que nós chamamos de emoções aflitivas, como raiva, ódio, inveja, ciúmes, ganância, mesquinhez, ambições. E isso nos leva a um estresse mental muito grande e proporcionando que o nosso sistema endócrino coloque no nosso sistema sanguíneo altos níveis de hormônios como cortisol e entre outros hormônios de estresse. E as pessoas, apesar de terem muita materialidade, adoecem e morrem sem nunca ter usufruído tudo aquilo que juntaram. Então, a lógica não é essa. Então, quando nós meditamos, nós nos familiarizamos com nós mesmos, como nós percebemos a realidade, como nós interagimos com a realidade e, principalmente, qual é a motivação e intenção que guia nossas conversas, que guiam nossos encontros, que guiam nossas ações. Então, à medida em que nós nos familiarizamos com isso, podemos ir fazendo as correções necessárias para que nós possamos verdadeiramente viver uma vida feliz, viver uma vida mais lúcida, mais serena, mais consciente, onde o acolhimento, o respeito, o amor, a generosidade, a bondade, a compaixão possam estar presentes em todos os nossos encontros, em todas as nossas relações com os outros, mas acima de tudo também com nós mesmos. Então é importante que nós venhamos a praticar meditação, oferecer a cada um de nós a oportunidade de melhor nos conhecermos. E aí nós vamos perceber que não há nada de místico e nada esotérico, mas sim o Buda nos ensinou a reconhecermos a nossa mais pura e absoluta humanidade. E esta palavra humanidade, ela representa em si a grandeza da espiritualidade humana. Espiritualidade no Dharma não está necessariamente atrelado a ter ou não uma religião, mas principalmente reconhecer-nos como seres humanos com todas as nossas qualidades mais inerentes, que são justamente o amor, a bondade, a generosidade, o acolhimento, a ternura, o afeto, a confiança, o vínculo humano. E tudo isso se torna possível quando nós desenvolvemos um sentido de ética. A palavra ética no Dharma tem um peso muito grande. A palavra ética no Dharma, para começo de conversa, eu colocaria de uma forma muito simples. Ética significa que todos os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações jamais venham ser causa e condição de sofrimento a outro ou a você mesmo. E Buda coloca isso de uma forma muito simples. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente. Quando ele diz dome sua mente, ele se refere dome a sua ambição, dome o seu apego, dome a sua ganância, dome a sua mesquinhez e assim por diante. Então, domar é como domar um animal selvagem. Então, nós somos como um animal selvagem. Nós temos um grande potencial, uma incomensurável potencial de amar, de cuidarmos uns dos outros. Mas, movidos pela ilusão, nós acabamos produzindo ações totalmente diferentes desse potencial. Então, estudar o Dharma significa reconhecer que há esse potencial humano, há essas qualidades humanas em nós. Sempre houver. Então, quando nós meditamos, nós vamos começar a encontrar isso em nós. No budismo Vajrayana, que é esse que nós estamos praticando, nós usamos de um método
muito eficaz que o Buda legou, que é nós olharmos diretamente as qualidades de um Buda e reconhecer que não há nenhuma diferença entre a qualidade de Buda e a nossa própria qualidade. Agora, a pergunta fica: o que me impede de viver esta qualidade? Então, a gente vai começar a conversa por esta pergunta. O que me impede de viver esta qualidade? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Meu português não é de Portugal, mas acho que passa, né? Então, tudo bem. Uma pergunta, por exemplo, há 7 bilhões de seres humanos vivendo nesse planeta hoje em dia, mais ou menos isso. Somos todos seres humanos. Qual é a aspiração básica de todo e qualquer ser humano? O que há de comum? O que todos nós buscamos em comum? Felicidade. Muito bem. Se essa é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser humano, por que é que nós produzimos tanto sofrimento? As guerras, as discórdias, a violência, elas não surgem sozinhas. Elas surgem em nós e são praticadas por nós. Então a pergunta fica: se todos nós temos a aspiração de sermos felizes, por que nos é tão difícil aceitar a felicidade do outro? Por que nos é difícil ver um estranho como um amigo em potencial? Por que nos é difícil compartilhar espaços? Por que nos é difícil aceitar a grande multiplicidade humana? Eu não sei se essa palavra em português de Portugal significa a mesma coisa que no Brasil, ou seja, a grande diversidade humana. Né? Por que nos é difícil aceitar isso? Por que nos é difícil aceitar seres humanos que não têm a mesma cor que nós temos? Então, são perguntas que nós temos que perguntar. Porque essas questões e essa não aceitação, esse preconceito, esse sectarismo, é o que é antagônico à aspiração de todo e qualquer ser. Então, inicialmente, no Dharma, nós devemos, e eu tenho orientado ao José sobre isso, para vocês aí, que vocês não se preocupem inicialmente a estudar muitas coisas, mas que vocês se preocupem e se inspirem a aprender a meditar os 9 passos da meditação Shamatha. Aprender a acalmar a mente, aprender a acalmar as nossas percepções e, acima de tudo, a perceber o quão fácil nós julgamos as pessoas, sem sequer conhecê-las. Então, a pergunta é muito importante de ser respondida. Se todos nós aspiramos por felicidade, por que nós produzimos para nós mesmos experiências de sofrimento? Qual é a visão equivocada? Qual é a visão baseada na ilusão? Que, ao mesmo tempo que nós queremos ir nessa direção, as nossas ações nos levam para aquela direção. Quanto tempo nós levamos para perceber que estamos distraídos? Qual é o esforço que nós temos que fazer para redirecionar a nossa atenção para aquilo que, de fato, tem importância nas nossas vidas? Agora, quando eu digo tem importância na minha vida, será que isso significa que o outro também tem importância na minha vida? Será que eu reconheço que eu sou um ser humano absolutamente dependente de outro ser? Para muitos de nós, pensar que sou dependente de alguém já é um caos, porque eu tenho uma visão muito equivocada de que eu sou independente. Muito bem. Se isso fosse verdade, quem está provendo nesse momento a eletricidade que nós estamos usando, a internet que nós estamos usando, a roupa que nós estamos usando, o alimento que nós comemos? Vai pensando em todos os itens que você usa em um único dia. Você produziu tudo isso sozinho?
ou nos é possível usufruir de tudo isso graças à incomensurável contribuição que incontáveis outras pessoas têm na minha vida. E a maior parte dessas pessoas eu nem as conheço e nem vou conhecer. Imagina que você pode estar usando uma roupa que você pega a etiqueta Made in Taiwan, Made in Sri Lanka, em outro país, em outro lugar. Mas que quando você veste aquela roupa, você se sente gostoso, bonitinho, aquecido, enfim. Então, quando você veste aquela roupa e sente essa sensação de acolhimento, de felicidade e tal, isso só é possível graças a um ser que está morando lá de outro país. As horas de trabalho dele, a transportadora, a importadora, enfim, até essa peça de roupa chegar na sua mão. Quantas pessoas participam disso? Quando você vai comer seu pãozinho de manhã, você lembra como que esse pãozinho foi feito? Ah, foi o padeiro. Não. Tem o agricultor que plantou. Tem as causas e condições da natureza que possibilitaram que aquela semente germinasse. Colheu, plantou, colheu, beneficiou, transportou, embalou, até que chegou no supermercado onde você comprou. Então, quando você pensa, você devia desenvolver uma incomensurável gratidão a todos esses seres. E a beleza de quando você começa a ver dessa maneira é que nós não estamos sozinhos. Que gostoso pensar que há tantas pessoas cuidando de mim. Aí, quando você estiver na rua e passar uma pessoa meio diferente do que você está acostumado, antes de ter qualquer julgamento em relação a esta pessoa, nós deveríamos considerar: pode ser que foi ela que fez o pãozinho, pode ser que foi ela que costurou a roupa, pode ser que foi ela que transportou aquilo que eu uso. Quando nós vamos desenvolvendo esse nível de consciência sobre a interdependência, vai ficar um pouco difícil nós julgarmos as pessoas baseados nos nossos preconceitos. Mas talvez fique mais fácil nós olharmos para ela e dizer obrigado. E isso pacifica incomensuravelmente as nossas emoções afetivas. E aí nós permanecemos usufruindo de saúde mais tempo. Nosso sorriso é mais verdadeiro, nossa face é mais lúcida e resplandecente. E a nossa facilidade de nos aproximarmos dos estranhos se torna muito mais fácil, porque na verdade, não há estranhos. Então, nós devemos considerar isso como exemplo, por exemplo. Então, para que nós possamos começar a desenvolver esse tipo de percepção, é fundamental que a gente venha a desenvolver meditação, que não precisa ser por longos períodos. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Meditar basta 15, 20 minutos por dia. Não mais que isso. Não é necessário ficar horas meditando. Porque há uma grande diferença entre ficar horas sentado na alegoria da meditação, mas a mente pulando que nem um macaco de um galho para o outro. Meditar verdadeiramente significa os poucos segundos que você consegue ficar unifocado, olhando para o objeto que você escolheu. E fazer isso com contentamento. E o seu corpo permanecer no estado de profundo relaxamento. Então, por exemplo, alguma coisa acontece e chama a sua atenção. Pelo tempo que você ficou com a atenção naquilo que chamou a sua atenção, você está meditando. Porque você está com a sua visão unifocada. Mas falta o elemento básico, que é ter ciência, ter clareza. Qual a motivação e intenção
que eu consigo ou que me move a sustentar essa atencionalidade, esse estado de concentração no objeto escolhido. Do contrário, qualquer coisa, você está andando na rua, alguma coisa chama a sua atenção, você olha, e pelos segundos que você permanecer olhando para aquilo, isso é meditar. Você está com a sua atenção unifocada no objeto. Mas a diferença do que é meditação no Dharma é que meditar no Dharma carece de você ter desenvolvido qual a motivação e a intenção. Em que eu vou desenvolver esta habilidade de permanecer com uma visão unifocada. O segundo passo é, qual o objeto da minha escolha? Pode ser um objeto extremamente mundano, ou pode ser um objeto extremamente libertador do nosso sofrimento. Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender. O que são estados de atencionalidade, o que é a habilidade de permanecer com atenção, que isso chama-se mindfulness na linguagem de hoje. Mas, no Dharma, nós temos que entender quais são aquilo que elege essa prática como uma prática do Dharma. Então, a primeira coisa é, se nós, por exemplo, acordamos de manhã e nos damos conta que não morremos. Milhares de pessoas morrem dormindo. Se nos damos conta que não tivemos um AVC, um derrame. Então, muitas pessoas, a maior parte dos AVCs ocorrem de manhã. Então, não morri e permaneço com a mente saudável, o corpo saudável. Legal, perfeito. Agora, antes de você levantar da cama e começar o seu dia, você deveria pensar, qual o propósito? Uma vez que eu estou dotado de um corpo saudável, uma mente saudável, uma vez que agora eu vou levantar e vou agir no mundo, qual a intenção e a motivação que me move a agir neste mundo? Qual a motivação e intenção para tudo que eu fizer no dia de hoje? E estabelecer isso como objeto da sua atenção. Então, uma das principais coisas que deve ser objeto da nossa atenção é elegermos, primeiro, que todas as minhas ações do pensar, falar e agir sejam éticos. Ou seja, que em nenhum momento eu tenha a intenção de prejudicar alguém, de fazer mal a alguém, de julgar alguém. Por outro lado, que o tempo todo eu cultive a bondade amorosa e compassiva no meu coração. Em última análise, que seja o que eu fizer, pensar, falar e agir no dia de hoje, seja para o benefício e felicidade de todos os seres, e que em cada ação eu me realize em a plenitude da minha humanidade. Então, se eu conseguir eleger isso como objeto da minha atenção, e levantar da cama e começar a ir por meu dia, e durante todo o dia eu checar a minha mente novamente, qual a qualidade dos meus pensamentos, qual a qualidade das minhas emoções, qual a qualidade da minha fala, qual é a qualidade dos meus gestos. De hora em hora, por exemplo, eu checar isso. E todas as vezes que eu perceber que, por alguma razão, eu estou me desviando daquele meu propósito, porque eu estou me deixando distrair pelas coisas mundanas da vida, eu imediatamente realinhar, corrigir e permanecer no meu propósito. Aí você trouxe a sua meditação para a sua vida prática. E para nutrir isso, nós estudamos o que no Dharma nós chamamos as 6 perfeições, ou as 6 paramitas. E aí nós lembramos das 6 paramitas. E trazemos elas. A primeira delas é a generosidade. Ter um pensamento gentil, ter uma fala gentil, ter uma ação gentil.
Então, generosidade não é só dar coisas materiais a outra pessoa. Isso é muito fácil. Inclusive, se eu me arrepender, eu posso pegar de volta. Mas quando eu dou o meu tempo você não pega de volta. Quando eu dou a minha atenção a alguém, esses são gestos de grande generosidade. E aí eu perceber como eu me sinto quando eu sou capaz de renunciar às minhas próprias prioridades e eleger a felicidade do outro como prioridade. Aí nós vamos entender um grande filósofo chamado Shantideva, que diz que a felicidade genuína que nós verdadeiramente podemos experienciar é quando nós regozijamos com a felicidade que nós podemos oferecer ao outro. Ver o outro feliz me faz feliz. Só nesse gesto eu abandonei grande parte daquilo que é o nosso maior veneno, que é o egoísmo. Mas dificilmente nós nos aceitamos que somos egoístas, mas somos. Sempre que nós buscamos coisas de prazer pessoal, é egoísmo. É que nós temos uma compreensão equivocada sobre a palavra egoísmo. Quando nós vamos compreendendo a extensão desta palavra, nós vamos perceber que nos é difícil ser amável com os outros por sermos egoístas, porque nós queremos que os outros sejam amáveis conosco. Na verdade, nós confundimos muito o que nós chamamos de melhor amigo. Porque ao melhor amigo eu atribuo a responsabilidade de me fazer feliz. Isso é um gesto de profundo egoísmo. Quando todos os seres deveriam ser meus melhores amigos à medida que eles são o meio pelo qual eu me realizo como ser humano, à medida que eu me dou a eles. Que a minha felicidade é quando eu os vejo felizes. Então, estudar o Dharma vai nos levar a verdadeiramente encontrar a razão pela qual, apesar de todos nós genuinamente aspirarmos por felicidade, por que que nós não vivemos essa felicidade genuinamente? Então nós temos que entender a nossa percepção. Como que nós percebemos a realidade? Então, assim começa o Dharma. Porque essa, na verdade, foi uma das grandes motivações que levou o Buda Shakyamuni à sua época a abandonar sua família, o palácio e tudo mais. Ele buscava entender se havia alguma maneira de cessar o ciclo do sofrimento sansárico. Nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. Mas daí ele entendeu que cessar isso não é possível. Mas o que nos prende a isso? Isso é possível cessar. E a isso dá-se o nome de ignorância. Só que a palavra ignorância, para que ninguém confunda essa palavra com burrice, ignorância significa eu ignoro, eu não sei, eu não sabia que há outras maneiras de realizar uma ação frente a uma realidade. Então, muitos de nós, por exemplo, quando envolvidos em alguma situação que gera em nós raiva, ódio, motivo de revanche ou vingança, significa que nós ignoramos que essas ações só produzem ainda mais sofrimento. Mas essa é a maneira equivocada. Se nós olharmos para toda e qualquer situação, nós vamos perceber que ignoramos a natureza do surgimento de cada uma dessas situações. Então, por exemplo, quando nós discutimos com alguém e desenvolvemos sentimentos não auspiciosos, ou seja, raiva, ódio, inveja, ciúmes e assim por diante, é porque nós, ignorantemente,
não entendemos que toda e qualquer situação que nós vivemos, elas são coemergentes. Ou que seja, por exemplo, uma vez você vê uma pessoa estranha na rua. Ela lhe é estranha. Por que ela é estranha? Porque você não sabe o nome, endereço, não sabe nada dela. E aí você começa a conversar com ela por alguma causa e condição. Ficaram muito tempo dentro do elevador, ficaram muito tempo na fila do ônibus, ficaram sentados uma do lado do outro durante uma viagem longa, e aí começaram, naturalmente, a conversar uma com a outra. Pode ser que logo nas primeiras palavras já vejam que nada atrai uma a outra, e aí cada um vira para o seu lado e dorme, ou pode ser que a conversa evolua e que se torne uma grande amizade. Então, isso que a gente chama de causas e condições. Nós não temos controle sobre as causas e condições. Tudo que nós experienciamos na nossa vida, nós a experienciamos devido a causas e condições. Então, nós somos desconhecidos um para o outro. Desconhecidos, porque não sabemos o nome, nada. Por isso que a gente acha que é desconhecido. Mas à medida que nos é possível de nos conhecermos, talvez nós nos tornemos grandes amigos ou até grandes inimigos. E por quê? Ou isso ou aquilo? Porque a nossa percepção sobre a realidade é dual. Porque também aí vem a parte do egoísmo. Se ao conversar com uma pessoa eu não vejo nada ali que me interessa, eu não vou cultivar nenhuma motivação e intenção de continuar a conversar com ela. Por que eu não vejo nada que me interessa? Porque eu já tenho ideias pré-fixadas sobre o que me interessa e o que não me interessa, naquele momento da minha vida, naquele dia, naquele momento, naquele mês, naquele ano. Então, nós já temos ideias pré-concebidas. Então, de novo, eu só vou perceber tudo isso quando eu oferecer, cada um de nós, oferecer a nós mesmos a possibilidade de interromper esse fluxo de ações do pensar, falar e agir já tão padronizadas em nós mesmos. Nós temos padrões mentais, padrões de fala, padrões de comportamento. Nutrimos terrivelmente muitos preconceitos ou visões já montadas. Então, quando você tem um preconceito, é a mesma coisa que você ter a moldura de um quadro e aí sair buscando que quadro, que pintura, que seja que eu vou colocar dentro dessa moldura. Então, nada que não encaixe nessa moldura eu não quero, não me serve. Primeiro a gente compra a pintura, depois a gente vai comprar a moldura. Mas o preconceito é uma ação inversa. Nós temos o frame, e aí nós vamos procurar pessoas que se encaixem nesse frame. E ao fazer isso, nós perdemos a grande oportunidade de conhecer a multiplicidade humana. Quanto mais nós nos fechamos nesse egoísmo, vai diminuindo em muito o número de pessoas que vão estar ao nosso redor. E nós acabamos espantando pessoas, nem sequer nos aproximando de pessoas que poderiam revelar a natureza, a nossa própria natureza. Então, de novo, de acordo com os ensinamentos budistas, o que nos faz sofrer é a nossa ignorância. Ou seja, não saber, ignorar que há outras maneiras de pensar, falar e agir. Que a nossa percepção, ela deve ser livre de todo e qualquer preconceito. Então, quando nós sentamos para meditar, inicialmente, a nossa grande dificuldade é justamente permanecer onde? Em você mesmo. Há uma necessidade incrível de pensamentos, de buscas. Meditação é um convite à quietude, ao silêncio. Então, a ideia de pertencimento, de ancoragem no momento presente.
Aí nós vamos perceber como isso é difícil. Aí eu vou me perguntar, por que me é difícil? É apenas sentar e respirar. Por que que isso me é difícil? Porque eu não estou acostumado a permanecer comigo mesmo. Eu não estou acostumado a dar a atenção a mim mesmo. Eu não estou acostumado a acolher-me. Eu não estou acostumado a buscar em mim primeiro respostas. O tempo todo nós estamos buscando fora de nós. Nós estamos nos permitindo ser iludidos e agraciados e acariciados pelas ilusões, dos confortos, dos prazeres sensoriais. Muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós somos convidados para sair. Vamos se distrair um pouco, a palavra é justamente essa. Vamos sair, vamos nos distrair um pouco. Aí você esquece disso. Tudo bem. Você sai, você se distrai, mas você vai voltar. E você vai se reencontrar de novo. Aí, de novo, você vai ficar triste. E essa tristeza vai se multiplicando até que você desenvolva depressão. Então, muitas vezes a tristeza é um momento de recolhimento. É um momento necessário para simplesmente se perguntar: por que é que eu estou triste? É uma memória? É uma solidão? O que me faz triste? O que me faz inquieto? O que me faz irritado? O que me faz ter raiva? Eu tenho que ter respostas minhas, às minhas próprias perguntas. Eu não posso perguntar para o outro: por que eu estou triste hoje? Eu tenho que perguntar para mim mesmo. Por que eu não estou feliz? Eu busco felicidade. E aí nós vamos chegar a um lugar muito comum hoje em dia. As pessoas gozando de grande materialidade e extremamente infelizes. Ou seja, a materialidade, por mais que você tenha, mas se ela não é acompanhada de uma mente lúcida, serena, você nunca vai usufruir dessa materialidade toda. Por isso que não é raro nós encontrarmos pessoas com pouquíssima materialidade, mas felizes. Porque elas não têm preocupações, muitas. As pessoas simples, elas têm a preocupação de ter um trabalho, para que ela possa ter uma remuneração, para que ela possa pagar as contas do dia a dia. As pessoas com muita materialidade, elas têm um medo enorme de perder, elas têm uma necessidade enorme de ganhar mais ainda. E pouco tempo elas oferecem a si mesmas para ter gratidão, primeira coisa, para saber que o que tem já é mais que o suficiente para uma vida, e o medo de sequer pensar em algum momento viver uma condição diferente daquela. O que é muito possível de acontecer. Então, de novo, quando nós vamos estudar o Dharma, nós devemos ter, inicialmente, uma motivação e intenção de dar a saber de si mesmo, de encontrar um método de que eu possa alegrar-me com aquilo que eu sou e saber que eu posso ser um ser humano ainda melhor. Um ser humano ainda melhor. Estudar o Dharma significa desenvolver experiências mais duradouras de serenidade, de lucidez, de alegria e de profunda gratidão. A gratidão em si
todas as vezes que nós desenvolvemos gratidão, em muito as nossas angústias e ansiedades diminuem. Simplesmente porque eu começo a realmente perceber a fragilidade da vida humana. E aí eu começo a ter uma profunda gratidão àquilo que já é presente na minha vida. Eu começo a entender que tudo isso que já é presente o é graças à interdependência. E com isso eu vou fazendo as pazes cada vez mais com todos os meus processos de aflições emocionais. E gradualmente, continuamente, eu vou desenvolvendo experiências cada vez mais duradouras de paz interior, de harmonia interior. Então, se nós perguntássemos o que é felicidade, talvez a resposta seja a ausência da experiência de sofrimento. A ausência, a diminuição muito grande da oscilação de um pêndulo entre feliz e infeliz, feliz e infeliz, grato, não grato, satisfeito, não satisfeito. Porque o tempo todo nós oscilamos dessa maneira, com o pêndulo de um relógio. Ora de um lado, ora do outro, ora de um lado, ora do outro. Então, quando nós meditamos e nós começamos a ter cada vez mais consciência de que todas as coisas surgem devido às causas e condições, e que todas as coisas que surgem, elas são interdependentes e impermanentes. Então, eu não vou desenvolver grande euforia, porque nesse momento eu experiencio um carro novo, uma roupa nova, um cargo novo, um salário novo. Também não vou desenvolver grande infelicidade e sentimentos muito fortes, porque eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque nada é permanente. Então, todo momento da nossa vida nós vamos experienciar isso. Então, felicidade seria nós desenvolvemos menor e menor, cada vez menos oscilação. Não oscilar. Então, nós devemos desenvolver uma coisa que vai surgindo naturalmente com a prática da meditação, que é acuidade. Uma acuidade cada vez maior de sabermos que nós podemos direcionar a nossa atenção para aquilo que de fato é importante na nossa vida naquele momento. Então, uma das principais coisas é nós reconhecermos que a experiência que nós estamos vivendo nesse exato momento é para onde a nossa atenção está olhando, que pode ser um lugar totalmente diferente de onde nós estamos fisicamente. Esse é uma das preciosidades que nós desenvolvemos na meditação. Exemplo, não é raro nós estarmos em lugares extremamente bonitos e prazerosos. Uma praia, uma floresta, à beira de um rio, observando o pôr do sol, o nascer do sol, ou estarmos na presença de pessoas que verdadeiramente nos querem bem. No entanto, apesar de todo o entorno possibilitar isso, a nossa atenção pode estar olhando para uma memória, pode estar presa, pegada a alguma situação, a alguma preocupação. Então, eu não estou usufruindo conscientemente do lugar de onde eu estou.
mas eu estou sofrendo porque a minha atenção está olhando para um lugar de sofrimento. Uma memória, uma preocupação, seja o que for. E o meu corpo físico, apesar de estar em um lugar extremamente confortável e prazeroso, meu corpo está tenso, meu ritmo cardíaco está acelerado, a minha boca está seca, a minha cara está franzida, e ninguém vai entender. Mas é fácil de entender. É porque apesar de eu estar em um lugar, a minha mente está olhando para outro lugar. Então, eu tenho que desenvolver a habilidade de trazer a minha atenção para onde eu estou. Novamente, no Dharma, tudo começa com a motivação e intenção. Então, como eu falei inicialmente, o Dharma diz respeito a nós cultivarmos as nossas qualidades inerentemente humanas. Aprendermos a viver essas qualidades em todos os lugares, em todas as nossas conversas, relações, pensamentos, mas tudo começa com você aprender a desenvolver e aplicar essas qualidades em você mesmo. Cultivar e sustentar essas qualidades em você mesmo. E observar, sempre que você está com a sua atenção repousada nessas qualidades, como o seu corpo está, como a sua respiração está, como que você percebe as pessoas que estão ao seu redor, como que você percebe a sua vida como um todo. E aí você vai se familiarizando com isso. E aí, naturalmente, sempre que, de novo, a sua mente, devido aos padrões e tudo mais, tender a visitar esses lugares que são cultivados pelas nossas aflições, por exemplo, os ciúmes, a raiva, o ódio, a inveja, assim por diante, nós vamos imediatamente perceber uma diferença na postura da nossa respiração, do nosso conforto e bem-estar. E, obviamente, que você vai perguntar, em qual lugar eu quero permanecer? Aí a gente vai saber que é uma escolha. Eu tenho potencial, mas é uma escolha. Qual vida eu quero viver? Qual as qualidades que eu quero viver e cultivar? Qual as relações que eu quero cultivar? Aí, sabendo que há em você o potencial de viver verdadeiramente uma vida lúcida e serena, você não mais vai querer permanecer no desconforto e no adoecimento das visões equivocadas. Então, essa é a razão, tudo isso é para explicar a vocês a razão de que o Dharma começa com meditação. O Dharma não começa com iniciações complexas, com mantras complexos. Não. O Dharma começa com o reencontro de você com você mesmo. Com o estabelecimento de uma motivação verdadeira, uma intenção verdadeira de viver a sua humanidade na sua mais completa integralidade. Não importa a idade que nós tenhamos nesse exato momento, porque o nosso potencial nunca se perdeu. Então basta nós fazermos as escolhas certas. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Ninguém pode. Nós escolhemos e aí nós praticamos. Então a primeira coisa é meditar. Aí eu pedi ao José que as convide, online ou presencial, a praticarem meditação shamatha. Ele está com material para compartilhar com vocês. Ele tem feito meditação já há longo tempo, tem acompanhado nós já há um bom tempo. Então, vocês podem praticar juntos. E sempre que possível, pelo menos uma vez por mês, nós vamos estar juntos, como estamos agora,
para praticarmos juntos e tirarmos dúvidas, seja o que for. Então, essa é a primeira coisa, meditar. No Dharma, nós devemos sempre. Segunda coisa, reconhecer como que é o budismo em si. Então, agora eu vou entrar numa parte mais geral sobre o budismo. O Buda Shakyamuni, quando alcança a iluminação, ele reconhece a natureza última de todas as coisas. Então, primeira coisa no Dharma é, pouco a pouco, nós irmos nos familiarizando, não porque alguém disse, mas você observando o seu dia a dia e tudo o que está no seu entorno. Todas as coisas são impermanentes, todas as coisas são interdependentes. Mas mais do que isso, nada, absolutamente nada, tem existência inerente. Por quê? Aí na sua casa, onde você estiver, dê uma olhadinha na sua sala, onde você estiver. E olhe se qualquer objeto que esteja aí nasceu da forma como ele é. E se ele é concreto e eterno. Se nenhuma coisa pode acontecer para que isso já não tenha mais a funcionalidade ou a utilidade que ele tem hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, olhe para o seu próprio corpo. Como você veio ao mundo? Como que nos é possível estarmos vivos ainda hoje? Se nós somos eternos, ou se nós somos absolutamente frágeis, segundo as causas e condições. Por exemplo, hoje o José disse que está 40 graus aí. Aqui estava 8, agora deve estar 11. Daqui a pouco, aí vai estar a temperatura que está aqui, e aqui vai estar a temperatura que está aí. Ou seja, todas as coisas são impermanentes. E nós reagimos a essas coisas. Então, primeira coisa, entender que nada, absolutamente nada, que possa, por exemplo, vir a ser hoje objeto e condição de felicidade e conforto para você, é permanente. Então, a realização do Buda, o que chama-se de iluminação, significa quando o Buda entendeu que todas as coisas não têm natureza inerente, não existem por si só. Existir por si significaria dizer que essa coisa surgiu como já é e nada vai mudar isso. Não há nada a nível dessa experiência humana, nesse planeta como nós vivemos, não há nada que tenha esta condição. Absolutamente nada. Então, a primeira coisa é importante nós entendermos isso. Por quê? Ao ignorarmos a natureza não inerente de todos os fenômenos, nós desenvolvemos apego, aversão e indiferença. E essas três coisas, apego, aversão e indiferença, geram as grandes emoções afetivas que nós temos. Então, sempre que nós tendemos a nos apegar a alguma coisa, principalmente a vida não deve ser nunca objeto de apego. A vida deve ser sempre compreendida e vista como uma experiência. E ao invés de cultivar apego pela vida, desenvolva a responsabilidade de vivê-la integralmente pelo tempo que ela durar. São coisas totalmente diferentes. Cada vez que você desenvolver apego pela vida, você está desenvolvendo uma grande causa e condição de grande sofrimento. Porque não há nada aqui que a gente possa controlar. Quem garante que nós vamos estar vivos até o final dessa conversa? Nada garante. O que garante que eu possa não ter um AVC antes do final dessa conversa? Ninguém garante. Então, o apego gera uma falsa ilusão que nós temos posse, controle e domínio sobre coisas que nós não temos. Tenta ter controle, posse e domínio sobre o seu corpo. É impossível.
Nós podemos dedicar atenção na nossa alimentação, uma vida saudável, vamos dizer assim. Mesmo assim, causas e condições podem mudar tudo isso. Então, novamente, o budismo trata de nos convidar a vivermos uma vida mais lúcida, mais consciente. E começa por meditar e na meditação e através dela observar que nada, absolutamente nada, tem existência inerente. Então nós podemos ter uma casa, nós podemos ter um belo jardim, nós podemos ter uma família maravilhosa, nós podemos ter um corpo saudável. Tudo isso é nesse momento. E cada momento pode permanecer ou no momento seguinte mudar totalmente. Então a maneira de viver a vida é viver a vida plenamente consciente de que todas as coisas são de fato impermanentes e interdependentes. Então, sempre que você estiver usufruindo de uma coisa muito gostosa, usufrua dela. E se você quer realmente usufruir disso integralmente, inclua no momento da experiência que é impermanente. Para que fazer isso? Para estragar a alegria? Não, justamente o contrário. Para que você não tenha, no momento que você está vivendo aquela experiência, o medo de que ela possa acabar. Porque ela vai acabar, querendo ou não. Então, se nós quisermos viver uma vida feliz, nós vamos entender que ela é finda a qualquer momento, qualquer coisa. Então, nós trazemos a nossa atenção para o momento presente e usufruímos desse momento por quanto ele existir. E na hora que eu for embora, leve com você o contentamento e a gratidão por aquele momento. Agora, se você for embora com aquilo, quando é que vai acontecer de novo? Quando é que você me liga, eu te telefono, como é que é? Aí gerou em você uma expectativa, uma ansiedade e uma angústia que talvez não possa mais acontecer. Então você já estragou o momento presente. Não é assim que acontece? É. Então eu brinco aqui no Brasil, aí em Portugal não tem uma coisa que chama aqui brigadeiro. Mas imagine vocês portugueses sem pastel de Belém. Seria uma tarefa um tanto árdua. Você ganha uma caixa de pastel de Belém e vai comendo. Na hora que você olha, agora é o último. Aí você já ficou triste porque acabou. Então, mas na hora que você ainda está comendo, você já vai falando, agora falta 3, agora falta 2, agora é o último. Então, mesmo na experiência da felicidade, você a contamina pelo apego. São exemplos muito simples que eu gosto de trazer e que você leva para a sua vida para qualquer coisa. Mude o pastel de Belém para o que você quiser, inclusive pessoas, familiares, realidade, casa, salário. Então, por exemplo, se nós queremos ter uma saúde boa, a saúde não é ausência de doença, mas se nós queremos ter uma saúde equilibrada, nós devemos fazer o possível para não desenvolver emoções aflitivas. Porque cada vez que você estiver envolto em uma emoção aflitiva, você está carregando seu corpo com hormônios inflamatórios que vão se tornar diabetes, triglicérides, colesterol, infarto, câncer, depressão. Então, por isso que o Dalai Lama fala, né? O Dalai Lama está sempre sorrindo. Ele sempre cultiva essa felicidade. E ele não se apega. E como disse de novo Shantideva, se você tem um problema, se o problema tem solução, você não tem um problema. Olhe direto e se dedique a solucioná-lo.
o mais rápido possível. Porque daí acabam as aflições desse problema. Se o seu problema não tem solução, então você também não tem problema, porque não tem nada a ser feito. Então continue vivendo sua vida tranquilamente. Difícil isso, mas é possível. É uma questão de perspectiva. Novamente, de familiarizar-se do que cada um de nós entende as coisas que nos acontecem como problema. Aí nós vamos ver que a grande parte desses problemas que nós elegemos diz respeito aos nossos apegos. Porque a palavra apego é uma palavra só, mas que envolve um mundo de coisas. É devido ao apego que tem os ciúmes, a inveja. É devido ao apego que existe a ambição, a mesquinhez. É devido ao apego que eu não permito ir aquilo que já foi. Alguém morre. E eu não deixo a pessoa ir embora. 40 anos depois, ainda estou me agarrado a alguma emoção afetiva daquela relação. Isso é apego. Então, por isso que a gente fala apego, aversão e indiferença. Não adianta ter nenhum desses três. E essas três emoções só existem porque nós acreditamos que qualquer coisa é verdadeira. E nos apegamos a ela. Então, de novo, iluminação significa ignorância. Ou seja, ausência da ignorância. Quando o Buda alcança a iluminação, ele entende que não era questão do nascer, crescer, envelhecer e morrer. O que faz sofrer, o que adoece, o que cria todas as guerras, enfim, tudo isso que a gente vê, é justamente porque nós não entendemos que a natureza de todas as coisas é vazia de existência inerente. Então, a primeira coisa que vocês têm que estudar é sobre isso. É estudar, meditar. E aí você vai perceber que uma das coisas mais difíceis da gente lidar é com a nossa própria mente. Mas ela é o primeiro lugar que a gente tem que aprender a entender. Porque é nessa mente que surge a percepção de todas as coisas. Então nós temos que nos dedicar a entender isso. Nos dedicar a perceber o quanto nós estamos distraídos. E todas as vezes que nós nos distraímos, nós cultivamos algumas das grandes emoções afetivas. Então, nós temos que redirecionar a nossa atenção. E, quando eu me pegar tendo pensamentos negativos, olha, eu estou pensando mal de alguém. Qual a base que sustenta esse pensamento? Qual a base que sustenta esse julgamento? Ah, a base é porque ela é isso, ela fez aquilo, tarará, tarará. Ok, ela fez. Aí você pensa, será que eu nunca fiz alguma coisa parecida com aquilo? Fiz. Legal. Próximo passo. Eu fiz alguma coisa parecida com aquilo. Por que eu fiz? Qual era a minha percepção da realidade quando eu tive alguma ação parecida com essa que eu estou julgando? Aí você vai entender. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa assim nervosa, falando, né? Aí você, nossa, que coisa horrorosa essa pessoa agir dessa maneira. Ela é muito má. Aí, se dê um tempo e pergunte a você mesmo, eu nunca fiquei meio alteradinho assim, não? Será que eu nunca fiquei assim, bravo? Fiquei. Por quê? Porque a pessoa fez uma coisa que eu não queria que fizesse. E por que que você tinha dificuldade de entender que não era para fazer aquilo que você estava fazendo? Aí você vai desenvolvendo esse olhar. Até chegar ao ponto que você já não julga mais o outro. Porque aquilo que está acontecendo com ele também aconteceu com você. E você hoje está vendo aquela pessoa nervosa porque você está calmo. Porque quando você ficou nervosa, foi quando você perdeu a calma.
e você perdeu a calma porque uma coisa que você tinha apego a uma ideia, por exemplo, a uma coisa que você pediu para fazer, não aconteceu do jeito que você queria. Ou seja, é esse tipo, porque a gente chama de meditação, essa é uma outra meditação, que é a meditação analítica. Mas para que eu possa chegar nesse lugar da meditação analítica, eu tenho que primeiro pacificar a minha mente, acalmar a minha mente, para que daí eu possa reconhecer a minha mente em diferentes estágios. Porque, porquanto eu estiver envolto nesses diferentes estágios, eu não vou reconhecê-los. Pergunta, alguém fala assim, está muito nervoso hoje. Eu? Imagina que eu estou nervoso. Você que está. Dificilmente nós reconhecemos. Então, eu preciso primeiro desenvolver a habilidade de reconhecer. Mas para que eu possa reconhecer, eu tenho que desenvolver a habilidade de deixar que minha mente repouse em seu estado natural. De lucidez, de tranquilidade, de pertencimento ao momento presente. Respirar, respirar. Viver cada momento da respiração. Observar todas as sensações que a respiração lhe oferece. Uma delas é o relaxamento do corpo, soltar o corpo. As pessoas, quando estão nervosas, elas respiram de uma maneira muito rápida, respirações curtas, e o corpo tensiona. Por isso que ela não consegue respirar bem. À medida que você vai respirando, vai soltando o corpo, a sua respiração é mais longa, ela é mais plena. E agora eu vou ensinar para vocês isso. Quando nós estamos nervosos, nós estamos com um pensamento trepado em cima do outro. Quando nós começamos a respirar e relaxar, isso aqui vai abrindo, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Agora existem espaços entre um pensamento e outro. Isso significa dizer que agora eu consigo entender a natureza de cada um desses pensamentos. Agora eu consigo habitar o intervalo entre um e outro com a minha respiração. Eu abro esses intervalos, eu abro. Aí eu vou começar a perceber que quanto mais eu abro esses intervalos, eles naturalmente começam a desaparecer. E eu permaneço no estado de quietude e pertencimento. Então, os pensamentos, eles surgem, desaparecem. Mas como então interromper isso? Então, essa é a primeira coisa que eu vou dar a entender. Os pensamentos surgem e dissolvem-se. Surgem e dissolvem-se naturalmente. Esses espaços vão se abrindo. Eles não estão mais amontoados em cima do outro. Então, eles surgem e dissolvem-se. Mas, se cada vez que um pensamento surge, eu colar nele a minha atenção, como eu grudei nele a minha atenção, agora esse pensamento é a minha realidade. Por isso que eu falei, é importante eu desenvolver a habilidade de eleger a qual pensamento eu vou direcionar a minha atenção. Porque daí a realidade ao meu redor, tudo que eu vou ver ao meu redor, está espelhado neste pensamento. Então, se eu tenho pensamentos de raiva e ódio, todo mundo que eu olho é meu inimigo. Porque eu estou olhando para as pessoas através desta emoção. Através da emoção que me é trazida por um determinado pensamento ou memória. Aí eu transformo isso na minha realidade. Mas eu não consigo entender isso hoje em dia. Por isso que eu não consigo me separar o que é realidade, o que são pensamentos. Então, o pensamento para mim é fato. Eu não consigo perceber que o pensamento é só um pensamento. Então, eu tenho que aprender a desenvolver isso. O pensamento surge, se eu não atrelar, não grudar nele, ele naturalmente vai se dissolver. E uma maneira de vocês, qualquer um de nós já vive isso todo dia. Eu posso estar com um pensamento que for, se alguma coisa me chamar a atenção, uma outra coisa me chamar a atenção, eu descolo disso aqui.
E por alguns instantes, eu já não estou mais vivendo isso aqui. Agora eu estou olhando para aquilo. Ah, passou a coisa, objeto da abstração, agora eu olho para isso aqui de novo. Aí eu volto para esse mesmo sentimento de novo. Então, há várias maneiras de nós percebermos isso. E falar, e não é que é verdade? Aquele monge não era totalmente louco, era só um pouquinho. De fato, é assim que acontece. Então, peraí. Eu posso controlar isso. Só o fato de descobrir isso vai te dar um grande alívio. Vai mudar a sua perspectiva. Simplesmente de pensar as coisas não são tão duras ou tão soltas como eu imaginava. As coisas não são tão duras que eu não possa dissolver e reorganizar, e as coisas não são tão leves que eu possa ser totalmente irresponsável pelas minhas ações. Então, meditar é separar-se dos extremos. Não é nem que tudo é porque é, e nem tudo é porque assim o místico esotérico fez. Não. As coisas nada mais são que resultantes das minhas próprias ações. Ou seja, em cada dia que eu vivo é resultante daquilo que eu mesmo produzi. Então, se eu passar a cultivar pensamentos positivos, construtivos, acolhedores, éticos, pouco a pouco, passo a passo, o meu entorno vai ser isso. Porque essa é a realidade que eu constituí na minha percepção. Essa é a realidade que eu quero viver. Ah, mas os outros não mudaram. Os outros não têm que mudar. Os outros são a resposta daquilo que eu faço. Complicado? Não. Libertador. Porque eu não preciso mudar os outros para ser feliz. Basta eu mudar o meu foco. Basta eu mudar a minha compreensão sobre a realidade. Isso é o que o Buda ensinou. Então, quando Mahatma Gandhi dizia, seja você a mudança que você quer ser no mundo, significa dizer, seja a alegria que você quer ver no mundo. Aí, as suas ações do mundo vão promover essa alegria. Quem não quiser viver essa alegria, naturalmente vão se afastar de você. Não porque você tem aversão a elas, ou porque elas sejam más, é simplesmente porque elas não compartilham nesse momento disso. É uma liberdade de escolha, eu falei anteriormente isso. Tudo bem? E para cultivar tudo isso, no Dharma, a gente tem um método. E o método começa pelo refúgio. Então, refúgio, essa palavra é uma das poucas palavras que a tradução dá certo em qualquer língua. Refúgio significa refugiar-se, acolher-se, proteger-se. Então, se você está na rua e cai um temporal, você procura algum lugar para refugiar-se. Se está muito calor, você procura um lugar para se refugiar. Então, se você está tenso, se você está nervoso, se você está triste, se você está só, onde que é o refúgio? O refúgio é na lucidez, na quietude, na luminosidade, no espaço da sua própria mente. Não é ir para a farra, não é ir para o boteco beber, não é buscar prazeres sensoriais. Isso não são refúgios. Isso são ilusões. Então, se nós estamos na tempestade das emoções afetivas, eu vou buscar refúgio. Como eu faço se tiver um temporal de água. Eu vou buscar refúgio. Eu vou buscar refúgio onde? Na minha serenidade, na minha lucidez, na minha ética, na bondade amorosa e compassiva do meu próprio coração. Então, eu tomo refúgio no Buda como a essência de toda a sabedoria. Nosso guia. Nós tomamos refúgio no Dharma
o método para alcançar essa sabedoria. Eu tomo refúgio na Sangha, que são meus companheiros de prática. Então, isso é o refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Então, essa é a base. Para que eu possa ter esse enfrentamento comigo mesmo, porque meditar é confrontar-se com você mesmo, com a sua própria realidade. Mas eu não venho sozinho. Eu venho com a sabedoria, eu venho com o método e com o acolhimento. Então, começo assim. E aí o refúgio nas 3 joias. O refúgio pode ser no caminho Hinayana e no caminho Mahayana. O refúgio no caminho Hinayana significa o refúgio para essa única vida, ou seja, a autoliberação. Esse refúgio é eficaz, mas não nos conduz à iluminação última. Nos conduz ao estado de Arhat, de prática Buda, de um Saravaka, que já é um caminho de não transmigrante, mas não é ainda a budeidade. Se eu tomo refúgio no caminho Mahayana, é um refúgio até que todos os seres alcancem a iluminação, que não haja mais nenhum ser em sofrimento no mundo. O refúgio no Mahayana é por toda a vida, essa e todas as vidas, até que não haja mais no universo nenhum sofrimento. Esse é o caminho que nos leva à iluminação absoluta. Dentro do Mahayana, então nós tomamos refúgio como praticantes Vajrayana, nós tomamos refúgio no caminho Mahayana, ou seja, até que todos os seres alcancem a iluminação. Aí, nós vamos observar quais seriam as razões de tomar refúgio. Medo, medo da morte, medo do inferno, são medos mundanos. A verdadeira razão de buscar o refúgio é a compaixão. Por quê? A compaixão significa nós buscarmos a desenvolver a habilidade de cessarmos o sofrimento, a origem do sofrimento, que é a ignorância. E nós buscamos a compaixão não só para nós, mas nós buscamos desenvolver habilidades para que todos os seres, para que nós possamos ser úteis, para ajudar, para que todos os seres também se tornem livres de toda e qualquer experiência de sofrimento. A verdadeira razão de nós tomarmos refúgio é a compaixão. Toda e qualquer outra razão, ela é mundana. A compaixão, ela nos acompanha. E nós tomamos refúgio como? Nós procuramos o refúgio através de um professor que esteja qualificado a nos dar o refúgio. Antes de tomar o refúgio, é fundamental, essencial, que vocês estudem o que é o refúgio. Aqui de novo, lá na Biblioteca Sakya tem um livreto escrito pelo Kelson Kelsen sobre refúgio. Aí vocês vão poder ler o que é o refúgio e assim por diante. Tendo tomado refúgio, você agora vai se guardar, se proteger com 5 preceitos. Não mentir, não matar, não roubar, não se intoxicar e não ter má conduta sexual. Mas além disso tudo, no momento que se toma refúgio, nós não elegemos nenhum ser mundano, nada que não seja absolutamente iluminado, como objeto do refúgio. Essa é uma coisa muito importante a entender. Então, tomamos refúgio. Após tomarmos refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, o próximo passo é recebemos os votos de um Bodhisattva. Esse é o momento mais lindo, porque significa desenvolver Bodhicitta. Bodhicitta significa desenvolver a mente que se volta à iluminação. Parece uma coisa complexa, mas não é. No sentido prático, o Bodhicitta significa que tudo aquilo que eu falei da meditação até agora, né?
Então agora eu vou aplicar isso. Então eu vou sustentar a minha atenção em ações do pensar, falar e agir, que sejam causas e condições de duas acumulações, mérito e sabedoria. Mérito significa a resultante das nossas ações. Então, sempre que nossas ações tiverem como motivação e intenção o benefício e felicidade de todos os seres, então, sempre que isso for prioridade na nossa mente, nós estamos tendo ações do pensar, falar e agir meritórios. E a consequência disso é acumular o mérito. O mérito é você se familiarizando cada vez mais com suas ações em benefício e felicidade de todos os seres. Lembra que eu falei qual é o propósito quando eu acordei de manhã e me dou conta que uma mente perfeita, um corpo perfeito, ou qual é o meu propósito durante o dia? É de ter ações do pensar, falar e agir que tragam benefício e felicidade a todos os seres. Agora você está começando a entender a razão de a meditação ser o passo inicial para que agora eu possa vir a compreender tudo o que vai se seguir a partir disso. Então, bodhicitta significa ter uma mente que agora é voltada, é unifocada a todas as nossas ações de pensar, falar e agir, serem promotores de sentido de benefício, felicidade e libertação dos seres de todas as raízes do sofrimento, que em última análise é a ignorância. Então, isso se diz respeito ao mérito. Mas a segunda acumulação é desenvolver sabedoria. Sabedoria significa vir a cada vez mais desenvolver a convicção, pela compreensão e pela experiência, que todas as coisas que nós podemos experienciar a partir desse corpo, nesta vida, nesse universo que nós estamos nesse momento, todas as coisas não têm existência inerente, mas elas surgem devido às causas e condições, elas permanecem por quanto as causas e condições assim permitirem, e elas se dissolvem quando as causas e condições não mais ali estiverem. E aí nós somos convidados cada vez mais a observar o tempo, as flores, as matas, o lugar que você mora, as pessoas que hoje estão e que já não estão, a cidade como era e como ela é hoje. Ou seja, eu tenho que começar realmente a me permitir ter a convicção de que, de fato, todas as coisas estão em completa e constante transformação. Isso significa que elas não têm existência inerente, porque se tivessem, elas permaneciam sempre da mesma maneira. Então, nós temos duas coisas que nós temos que lidar. A nossa percepção, ou seja, nós também mudamos de ideia o tempo todo, não é verdade? Então, nós temos que observar isso e observar que a natureza de todas as coisas são impermanentes. Todas as coisas estão em constante mudança. Nosso corpo está em constante mudança. E nós mudamos de ideia o tempo todo. Uau, vai dar conta disso, né? Então, você tem que começar a perceber. Isso vai te trazer uma coisa muito gostosa. Gente, eu não preciso me levar tão a sério, porque ninguém me leva tão a sério. Então, eu começo a esvaziar de mim esse medo de ter que ser perfeito. Esse medo de ter que ter resposta a todas as coisas. E passar a trabalhar num outro nível, que é a compreensão do que é comum à humanidade. Não acontece só com você nem comigo, acontece com todos nós. Eu não preciso ter medo de falar. Porque na hora que você falar, você vai escutar. Nossa, eu também já passei por isso. Acontece comigo também. Aí você fala, e eu que guardei isso décadas, me amargurando, me rancorando o tempo todo. Porque eu nunca me permiti falar e saber que é comum. É o que é. Então, à medida que eu vou me permitindo viver esse refúgio e cultivando a bodhicitta,
Então agora eu tenho como meta simplesmente ser um ser humano. Eu vou descobrir que na minha humanidade está a humanidade de todos. Compreendendo a minha humanidade, eu compreendo a humanidade de todos. Compreendendo os meus erros, eu não vou mais julgar e condenar os erros dos outros. E vou saber que, devido à interdependência e impermanência, as posições podem mudar a qualquer momento. Então eu vou cultivar um estado mental de mais lucidez, serenidade, acolhimento, amplitude e, acima de tudo, gratidão. E aí eu vou fazendo as pazes com tudo aquilo que me adoece, vou fazendo as pazes e me permitindo viver uma vida mais íntegra, mais verdadeira, mais feliz. E aí eu vou vivendo o Dharma pouco a pouco. Então, eu penso que era isso que eu queria teoricamente compartilhar com vocês, como nesse primeiro encontro. Convidando a vocês agora a lerem o livro que está ali na biblioteca, que é A Importância de Estudar o Buda Dharma. Ali Khenpo Ape vai trazer muitos exemplos dos sutras, vários autores, mas num convite único, que é de que nós venhamos a dar mais luz à nossa própria existência. Ter profunda gratidão a esse precioso renascimento humano. Termos mais acolhimento a nós mesmos, nos permitindo errar, nos permitindo saber que as coisas não são duras, elas são flexíveis, mas também saber que é possível nós reconduzirmos a nossa existência, a nossa vida a partir desse momento a uma vida mais serena, mais íntegra, mais feliz, mais acolhedora, mais verdadeira e assim por diante. E cultivamos isso com a bodhicitta e assim lograrmos alcançar a iluminação última. Ok? Então, agora eu vou deixar o microfone aberto aí para vocês todos poderem trazer suas perguntas, questionamentos, enfim, o que vocês querem compartilhar e dizer. Deixa eu tirar o pin de mim. Lama, quero agradecer tudo aquilo que falou e acho que é uma boa base de começo para as nossas rodas de conversa. Então, essa será, se calhar, uma proposta para fazer para o resto das rodas de conversa deste mês. Falar sobre esta situação. Ágata e Zá, se quiserem dizer alguma coisa, já vi que ligaram o vídeo. Eu gostaria que vocês se sentissem totalmente à vontade de colocar suas falas, sua percepção. Esse é o nosso primeiro encontro oficialmente falando agora Encontro Centro e Encontro Sangha. E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, se o que foi falado faz sentido, é uma coisa que traz alegria, enfim. O Dharma é um caminho a trilhar, é um dia a dia, na nossa vida normal, como pai, como mãe, como filha, como irmã, enfim, como humanidade, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como que vocês percebem isso, para que a gente possa ir direcionando nossos próprios encontros, conversas, leituras, né? Nesse momento, o que eu estou pedindo a vocês é que foquem, né, na meditação, né? E leia o livro do Khenpo Rinpoche sobre a importância de estudar o Buda Dharma. E eu estou totalmente à disposição a responder qualquer pergunta que vocês tenham. Mas o importante é que vocês caminhem com alegria, sem pressa, sem ficar tendo expectativas, apenas cultivando cada dia mais a sua humanidade.
Isso é importante. Faz sentido para vocês isso? O meu português é entendível para vocês, por favor? Qualquer coisa, vou buscar o dicionário para falar português. Não é necessário, foi completamente perceptível. Mas vamos buscar essa caminhada, essa jornada juntos. Mas há alguma coisa que vocês queriam perguntar? Alguma coisa assim, nossa, o senhor falou sobre isso, aquilo? Eu achei piada, porque houve uma expressão, uma frase que o Lama disse, que a minha avó, que hoje teria aqui 100 anos, talvez mais, que ela dizia-nos sempre, se não puderes fazer o bem, nunca faças o mal. Portanto, ela, sem saber, ela já tinha 120 anos. Já tinha o entendimento do Buda. Portanto, são estas percepções que nós temos, que todos nós temos na realidade, que não é dom de ninguém, mas que não vamos tomando atenção, que não vamos ligando ou que não vamos aprofundando, mas que existem, porque o ser humano naturalmente é bom. E é engraçado poder compilar e tudo fazer entendimento, porque eu ouvia isto há 40 anos atrás e voltei a ouvir novamente, noutro contexto, mas que sempre fez parte da minha vida. Então, eu acho linda essa fala sua, acho mais lindo ainda você ter se referido à sua avó, porque é o que eu estava dizendo e o que o Buda nos ensinou, né? Não esqueça que o Buda era um ser humano, né? Ele foi pai, teve filho, teve esposa, enfim. A nossa verdadeira essência, ela é encontrada na nossa humanidade. Esse é o ponto maior. Nós, infelizmente, nos distanciamos muito da nossa humanidade, daquilo que verdadeiramente somos, né? A minha avó, agora eu vou me referir à minha avó. A minha avó, às vezes ela falava assim, olha, meu filho, ande sempre com aquela pessoa, porque ela é uma pessoa boa. Só falava isso, ela é uma pessoa boa. Então, uma vez eu perguntei para minha avó, mas o que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa, meu filho, é aquela que se preocupa com o bem-estar do outro. É aquela que não mede esforços para ajudar naquilo que os outros precisam. É uma pessoa que não mente. É uma pessoa, entende? Ela ia valorizando as qualidades humanas daquela pessoa. Então, agora eu vou compartilhar uma coisa a mais. Dentro do budismo, daqui a um tempo a gente vai estar falando sobre compaixão, né? O resultado da compaixão é bondade. Então, todo ser que é compassivo é uma pessoa boa. Olha que bonito. Tudo vai se juntando no mesmo lugar. E hoje em dia, um dos maiores pesquisadores do mundo em neurociências, David Richen, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que a base do cérebro humano, a base que permite que o cérebro humano funcione em plenitude, é a bondade. Isso é ciência. E Buda não precisou de nenhum scanner, nada disso para chegar a essa conclusão, né? Então, é lindo quando a gente pode, principalmente no seu exemplo, no meu exemplo, eu acredito que cada um de nós aqui tem exemplos muito parecidos, quando a gente se refere a nossos avós, que viviam numa época onde que o ser humano, né, ser simplesmente um ser humano, para além de títulos, ser simplesmente viver uma humanidade, era o que era valorizado. Hoje em dia, nós valorizamos rótulos e aparências. E isso nos distancia da nossa humanidade. Então, muito obrigado por ter compartilhado desta maneira, muito acolhedora. E como corrigiu a sua mãe, ela estaria hoje com 120 anos, né? 120 anos, nasceu Era a avó Maria. Não, era a avó de Olinda. Agora vai começar essa discussãozinha básica, né? Coisa de família. Muito bom, legal isso. Era a minha mãe. Então, era a bisavó dela, era a avó dela, né? Era a avó Então a senhora dela. sabe mais. Então, a senhora sabe melhor quantos anos a mãe da senhora teria, né? Pois é, né? Muito bem, muito bom. Olá, Catarina, Guida, a Su. A Su só tá a foto dela aqui. Cadê ela que não aparece? Porque ela aparece. Mas sim, o que você gostaria de dizer? Eu queria escutar um pouquinho de cada uma e pelo menos ouvir vocês, a voz de vocês, né?
Gostei muito da palestra. Pronto, agora é tentar pôr isto em prática todos os dias. Mas faça isso devagarzinho, vai se sentindo feliz, passo a passo, não tenha pressa. O importante é ter a motivação e a intenção. Né? Muito bem. E aí, Guida, fala alguma coisa. Também queria agradecer, gostei bastante de ouvir a parte do apego, porque eu sou mesmo uma pessoa muito apegada a tudo e a todos. É. E acho que isso vai-me custar muito e vai ser um aprendizado bastante importante para mim. Eu acho que o apego é a nossa maior dificuldade. É porque a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber que quanto mais apegado nós somos, menos nós experienciamos aquilo que é o nosso apego. Porque a gente contamina a experiência com medo de perder. Exatamente. Então, é viver isso sabendo que seja o que for. O que sobe, desce, o que junta, se exaure, o que levanta, cai, o que nasce, eventualmente morre. Então, não adianta a gente querer mudar isso, porque essas são aquelas coisas que a gente chama que são imutáveis. Então, é um exercício. Mas quanto mais a gente vai conseguindo progredir pouco a pouco no nosso desapego, a gente vai perceber que daí sim que eu comecei a viver isso verdadeiramente, que agora eu não tenho mais medo. É bonito isso, mas vem com o tempo. Tá bom? Ok, muito obrigada. Muito bem. Alguém mais? A Su estava aqui, ela subiu de novo. Eu fiz umas anotações, que é para nos irmos lembrando. Olha só, fez um post-it. Muito bem, muito bem. Com algumas frases e palavras-chave, que é para irmos vendo todos os dias. Eu vou dar uma criança assim, na escola, por exemplo, a gente no primeiro dia de aula conversa com os alunos, né? Faz assim uma grande roda de conversa, né? E a gente elege ali o que a gente quer que seja a nossa sala de aula, como que a gente gostaria que fossem as nossas relações como amigos nessa sala de aula, e o que nós não queremos que aconteça na nossa sala de aula. Aí, cada um fala. Aí, no final, todos juntos elegem uma lista. Como que a gente quer que a nossa sala de aula seja, a nossa relação entre nós, tal, e o que nós não queremos. E a gente prega isso na porta da sala de aula. Então, quando alguma coisa começa a sair esquisito, aí a gente fala, olha, a gente não queria isso, por que a gente está fazendo isso? Daí a gente sente conversa. A gente tinha dito que a gente não queria que acontecesse isso. Mas as coisas não acontecem sozinhas. Elas acontecem porque nós estamos criando isso. Entendeu? E aí é o momento da gente ir realinhando. Isso é super legal. Entendeu? Então, quando você escreve alguma coisa do Dharma e põe na parede, é para a gente lembrar. Né? E a gente vai treinando isso e depois vai mudando. O papelzinho vai andando, né? Vai criando outros papeizinhos. À medida que a gente vai experimentando o Dharma e nos possibilitando esse crescimento. Isso é muito legal. Tá bom? Então tá. Então, gente, olha, fica aqui a minha mais profunda gratidão a todos vocês, a minha mais profunda aspiração que o Centro Abratlin aí, da qual vocês são parte, floresça, que o José tenha essa luz, essa aspiração, essa motivação e intenção de coordenar isso da melhor maneira, que todos vocês possam, né, juntos, enquanto Sangha, evoluir. E no que tiver da minha parte, certamente que eu vou fazer o melhor que eu possa para ajudá-los nisso. Tá bem? Então, muito obrigado pelo nosso primeiro encontro. Então, agora, todo o último domingo do mês, nós temos esse encontro. E algum momento que a gente veja uma oportunidade que a gente possa se reunir, a gente também o faz. E aí a gente vai também
sempre for possível para vocês participarem nos horários aqui do Brasil. À noite eu sei que é difícil, mas tem as liturgias de manhã que talvez sejam fáceis, é possível de vocês